Ele é advogado especialista em direito de imprensa. Foi representante da seccional paulista da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, onde também compôs os conselhos federal e estadual da instituição. Atuou como professor e secretário de Estado da Justiça, juiz titular do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e membro suplente do Conselho de Comunicação Social, órgão auxiliar do Senado Federal. O programa Memórias do Poder Legislativo é um programa idealizado e produzido pela Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo. E hoje recebe o advogado Manuel Alceu Afonso Ferreira. Doutor, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Silvia, bom, em primeiro lugar, assinalar essa coincidência muito feliz para mim entre o seu nome e o nome da minha mãe. Eu quero agradecer muito, profundamente, a Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo, que me deu uma imensa alegria e um não menor honra em poder participar desse programa e contar algumas coisas aqui que possam ser do interesse de vocês. Bem, nós estávamos conversando e você sugeriu que eu registrasse quem eu sou. Exatamente. Filho de Afrânio e Sílvia. Sílvia, filho do campineiro Afrânio Afonso Ferreira, campineiro, pontepretano, doente. Clássico. Morreu amaldiçoando o Rui Rei. O Rui Rei era um cidadão da Ponte Preta que foi expulso. Pois é. E a minha mãe, Sílvia Amoroso Lima Afonso Ferreira, que vinha, carioca, que vinha de uma família de literatos. O meu pai dela era literato, o Alceu Amoroso Lima, que foi um crítico, enfim, um homem. E os meus tios, avós todos, e meu bisavô também, conviveram na academia, eram todos membros da academia. Quer dizer, o meu bisavô, que talvez de todos eles fosse o menos dotado, que ele me perdoe, mas que tinha uma biografia do Barão de Mauá. E ficou nisso, ficou nessa produção. Enriqueceu com uma companhia de bonde a burro, bonde puxado a burro. Silvia, você não sabe, mas isso existiu. Ele tinha uma companhia de bonde puxado a burro em Campos, estado do Rio. Que Campos era dos Goitacazes. Campos dos Terra do Petróleo. Exatamente, era lá. E ele teve um filho, o Otávio de Faria, que era um romancista de mão cheia, escreveu um livro chamado A Tragédia Burguesa, que é um livro notável, e um genro que era o Afrânio Peixoto. O Afrânio Peixoto era de medicina legal, era um catedrático, fundou o Instituto Afrânio Peixoto, de forma que eu convivi nesta família de literatos no Rio. O meu avô, por parte de pai, estou falando muito de mim, não? Não, por Posso favor. falar? Meu avô, por parte de pai, era médico lá em Campinas, sócio de um Instituto Penido Burnier, que era especialista em oftalmologia, e teve 21 filhos. 21 filhos. Dos quais morreram 6. 6 morreram, sobraram 15 e deles 8 se tornaram médicos. E esse meu avô tem uma passagem interessante. Esse meu avô formou-se em medicina na única faculdade que existia até então no país, que era a faculdade da Praia Vermelha. Era a única que existia. Formado, foi fazer estágio em Viena, na Áustria. E estava em Viena quando um dia apareceu um americano alto, de cabelos compridos, com um braço dilacerado por um leão. Aí vovô pergunta a ele, mas seu fulano, o senhor em 1906 teve um braço arrebentado assim por um leão? Bom, ele começou a voltar, ele não explicou, mas voltou no dia seguinte para refazer o curativo, foi voltando e tal. E um dia ele resolveu contar, olha, eu tenho um circo hoje em dia. Eu caçava búfalos nos Estados Unidos e tenho um circo.
E percorro a Europa com esse circo, exibindo os meus animais, os palhaços. O meu nome é William Cody, mas eu sou conhecido como Buffalo Bill. Uou! Então, eu gostei muito do senhor, do seu atendimento, da sutura que o senhor fez no meu braço e gostaria de convidá-lo, portanto, para ser médico do meu circo. E vovô de Campinas tornou-se médico do circo do Buffalo Bill e um grande amigo daquela figura. Então, de forma que é uma família realmente cheia de exotismos, né, de coisas exóticas. Então. Mas aí meu pai conheceu a minha mãe, porque ele, de Campinas, estava visitando o Rio, caipira, ia atravessar a Avenida Rio Branco, vinha um ônibus e minha mãe gritou: moço, olha o ônibus. E aí ele, que era um tanto quanto paquera, digamos assim, foi agradecer e estendeu o agradecimento, pediu o telefone, etc. E aí começou esse romance. E uma das expressões sou eu. E cá está. De uma família de médicos, escritores, romancistas, poetas, vem um advogado. Veio um advogado. Como foi essa incursão aí nessa carreira? O meu avô, Alceu, era formado em Direito. Mas ele não conseguia advogar porque ele dizia que cada vez que ele fazia uma afirmação, ele ouvia os ecos da contradição. Toda vez que ele afirmava alguma coisa, ele sentia o sopro da dúvida. Então, que ele não conseguiria ser advogado jamais, porque sentiria sempre essa dúvida. Bom, por aí, eu namorava uma moça no tempo da faculdade. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Eu entrei na faculdade, enfim, em 1962, depois de deixar a Faculdade de Ciências Econômicas, onde eu descobri que tinha muita matemática. E eu tinha horror àquilo. E recebi até numa cadeira de contabilidade uma empresa, na Faculdade de Economia, uma empresa para gerir. E a minha empresa, no segundo mês de existência, já estava quebrada. Com isso, eu fui reprovado nessa cadeira de contabilidade e disse: olha, eu não tenho nenhum futuro aqui, eu vou fazer faculdade de Direito. E realmente fui fazer. Fui fazer faculdade de Direito por exclusão, porque não tinha outra coisa. Mas na faculdade eu comecei a namorar essa moça, que era filha de um professor. Então, evidentemente, eu queria agradá-la e agradá-lo. Impressionar. Impressionar. E aí ele me convidou para trabalhar no escritório dele. Eu comecei a trabalhar no escritório dele, que era na Praça Ramos, ao lado do Teatro Municipal. José Frederico Marques é o nome dele. José Frederico Marques. Que era uma figura importante no mundo do direito. E comecei a advogar com ele e fiquei encantado pelo direito. Ele era um juiz aposentado que se tornou advogado. E a advocacia é uma cachaça. Para mim, até hoje é uma cachaça. É inebriante. 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 Eu até recusei uns convites aí porque não queria prejudicar a advocacia, sabe? Eu queria... Aqui eu tenho. Associou-se ao Dr. José Rubens Machado de Campos, na Ferreira e Campos Advogados, até a fundação da Manuel Alceu Afonso Ferreira Advogados. É verdade. Mas isso é muito depois... Muito depois dessa história. Isso, depois da fase Praça Ramos, digamos. Porque era a fase Praça Ramos foi a coisa mais romântica que eu passei. Porque a Praça Ramos tinha aquela história toda, não é, em torno dela, tinha a Avenida São Luís ali perto e tal, na qual eu passeava. Era a parte charmosa de São Paulo, parte né? Charmosíssima, muito charmosa, Silvia, põe charmosa nisso, porque era uma parte... E de lá eu ia ao fórum a pé, voltava do fórum do mesmo jeito, a pé,
e gostava do que eu fazia. E qual era a área de atuação nessa época? Era civil. 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 Nós fazíamos brigas de família, por exemplo, direito de família. Fazíamos muito direito de família. Fazíamos sucessões, inventários, enfim, esse tipo de coisa. E eu realmente fui me apaixonando cada vez mais. Eu não imaginei jamais largar a advocacia. E o único hiato nessa carreira foi a ida para a Secretaria da Justiça. Aliás, que história foi essa? A história mais ou menos era a seguinte. Luiz Antônio Fleury Filho, eleito governador de São Paulo. Ele queria, e a verdade deve ser dita, ele desejava mostrar uma independência em relação a quem o apoiou na eleição passada, que era o governador Quércia, o falecido governador Quércia. Então ele constituiu um secretariado que tinha representantes de todos os grupos, ou seja, do grupo quercista, mais fiel, e daqueles que vieram depois e que ele resolveu. E eu era uma figura absolutamente independente, eu não tinha passado político nenhum. Tudo que eu fazia em matéria política era votar só. Só exercer cidadania? Só exercer cidadania, só isso. Tal, né? Mesmo em Campinas, eu me lembro dessa história de política, porque em Campinas, certa feita, alguém resolveu convidar a meu pai, que também era uma virgem em matéria de política, para ser candidato a prefeito. Nossa. E aí papai disse, não, eu só serei se eu for candidato único. E a minha mãe, eu me lembro disso até hoje, Afrânio, é ridículo isso que você está dizendo, você nunca fez política na vida e ainda quer ser candidato único. Então, bom, ele desistiu, abandonou a carreira política antes de iniciar. Essa foi a primeira inserção da família no assunto política. E aí eu ia votar, saía, votava e tal. Nunca mais. Então o Fleury sabia que eu era um apartidário, não tinha experiência política alguma, Silvia, nenhuma, mas nenhuma mesmo. É mesmo? Eu tinha tido talvez alguma coisa na faculdade, mas briga acadêmica, sabe? Briga física em assembleias do centro acadêmico, mas coisa nada importante e tal. E aí ele me convidou, eu aceitei. E eu me lembro que um dia antes, ele havia convidado um promotor, meu amigo, que era o Pedro Franco de Campos, e o Pedro foi e aceitou e até me animou a que aceitasse também. Eu aceitei e fui para a Secretaria da Justiça suceder a um grande amigo meu, recentemente falecido, que era o Rubens Aprobato Machado. Quando o Cláudio Alvarenga era o secretário da Casa Civil, chefe da Casa Civil do Fleury. Quando o Cláudio me sondou para ser secretário de Justiça, eu disse, Cláudio, mas como é que eu serei secretário de Justiça, sabe, carregando essa tradição de uma secretaria que teve o Miguel Reale, o Eli Lopes Beirelles, o Mário Sérgio Duarte Garcia, os meus amigos, pai e filho, Maris de Oliveira, como é que eu consigo, o Eduardo Mulaero, o Zé Carlos Dias, todos, enfim, colegas aí de profissão, que eram homens de estatura. Como é que eu vou? Eu me lembro que o Cláudio disse, não, estatura você tem, entendeu? Se for esse o único requisito, você atende, pode ir em frente. 1,90 m, é isso? 1,85 m, por aí. Mas aí fui, gostei, já do primeiro dia, gostei e tal. E recebi uma secretaria, Silvia. Eu estou falando demais, não? Não. Eu estou aqui encantada. Pode ir falando, pode ir falando. Assim alivia seu trabalho. Estou querendo entender aí todo esse processo para chegar na Secretaria de Justiça e os desafios daquela época, né? Bom, sabe que a Secretaria da Justiça, até eu assumir, ela cuidava de presos também, que sempre constituiu
grande preocupação minha, das penitenciárias, né? E isso constituiu uma grande preocupação. Quando o governador me honrou com o convite e disse que ia transferir para a Secretaria da Justiça a regularização fundiária, traduzindo, programa do Sem Terra, e ia transferir defesa do consumidor, eu disse, não, Fleury, agora fica demais também, né? Quer dizer, movimentos de protesto, fundiários, defesa do consumidor e mais presos? Não dá, eu não consigo. E aí realmente os presos foram para a Secretaria, o sistema penitenciário. Secretaria de Segurança. Secretaria de Segurança, e eu fiquei com esses outros encargos, que eram encargos pesados. Latentes, né? Ali, estava no auge dessas... Defesa do consumidor tinha tido, Silvia, a lei, que aliás é das raras leis na minha ciência, a única que foi aprovada por unanimidade no Congresso Nacional, não teve um voto contrário. Essa lei era de 90, portanto, de um ano antes. E com essa lei, as demandas dos consumidores aumentaram muito, não é? Estava começando a inserir esse assunto de defesa do consumidor. Essa conscientização. Estava começando essa conscientização. Gente, é muito recente. PROCON e tal, era uma coisa da véspera. É sabe? muito recente. E eu não queria dar, eu dizia sempre ao Marcelo Sodré, era um procurador de Estado que assumiu o PROCON, não é? Assumiu a condução do PROCON. E eu dizia, Marcelo, eu não quero levar a defesa do consumidor apenas para o lado punitivo. Eu quero que seja um lado orientador também, orientando o fornecedor, sabe? Não é só punir o fornecedor, é preciso orientá-lo e tal. E o Marcelo seguiu essa filosofia e nós conseguimos montar um esquema bom em matéria de defesa do consumidor. Na questão fundiária, eu pedi o auxílio de um procurador de Estado, um homem notável, que era o Juvenal Boller de Souza, que me ajudou muitíssimo. Pesos e medidas, que também era outra atribuição da Secretaria da Justiça. O Instituto... A gente não vive sem isso hoje. Nada, não vive mesmo. Talvez viva sem as medidas, mas com essa oferta brutal de sorvetes e bolos sem o peso, mas que era um setor da Secretaria da Justiça, um setor muito atuante, tão atuante que chegou a autuar uma rede de fast food, da qual eu era sócio. Ou seja, me autuou, o meu subordinado me autuou e recebeu meus cumprimentos por isso, entendeu? Eu perguntei se sabia que eu era dono disso daqui. Ele me disse, não, fiquei sabendo anteontem. Nos autos. Fiquei sabendo nos autos. Mas eu falei, você vai em frente mesmo. Era uma rede que tinha um sanduíche maravilhoso de rosbife, chamado Arby's. Tinha uma loja na Paulista. Arby's, não é? Tinha uma loja na Paulista e, enfim, outras espalhadas por aí. Mas ele autuou pelo volume da Coca-Cola no copo, porque tinha que ter, sei lá, 100 milímetros e tinha 94. Então, autuou e eu cumprimentei. Adejair Ciro Trigo. Não esquece. Jamais, porque doeu no meu bolso. Marcou. Foi o subordinado que me... Vamos fazer uma pausa rapidinho? Vamos. Só para a gente tomar uma aguinha, dar uma respirada e colocar algumas atualizações aqui no intervalo. A gente vai para um rápido intervalo então e nós voltamos já, não sai daí.
Estamos de volta com o programa Memórias do Poder Legislativo, um programa produzido e idealizado pela Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo e que hoje recebe o advogado Dr. Manuel Alceu Afonso Ferreira. No bloco anterior, a gente fez um esboço da vida do senhor, da família que veio, paulista com carioca e da gema misturado, a inserção no mundo do direito, do direito civil e depois na Secretaria de Justiça, que falava de pesos e medidas, que falava sobre defesa do consumidor, sobre presidiários. Era uma baita de uma Secretaria de Justiça, né? Mas o que eu tenho para perguntar para o senhor agora, entrando um pouquinho, voltando um pouquinho no passado, AI-5, Ato Institucional número 5, o que isso remete ao senhor? Isso me remete a uma experiência profissional intensa. Intensa. Quer dizer, foi a ruptura das garantias democráticas as mais elementares, não é? E que resultou na supressão da atividade política, na repressão. Bom termo esse. Não é? E na permissão da censura. Eu advogava então para jornais que sofreram, advogava então e continuo advogando. Um deles já foi encerrado, que é o Jornal da Tarde, mas o outro, o Estadão continua aí. Então eu vivi isso diuturnamente. Quer dizer, eu vi aqueles... Era uma coisa Como é curiosa. que era isso no dia a dia? Porque a notícia estava ali, o jornalista chega e escreve. E aí o censor vinha e cortava a notícia. Era engraçado, porque o Estado de São Paulo foi um dos poucos jornais que não aceitou a chamada autocensura. Se vocês quiserem me censurar, vocês venham me censurar. Eu não me censuro, não é? Bom, e aí esses censores chegavam à noite, enquanto a redação estava funcionando. E eles eram saudados com a música que um jornalista de melhor voz cantava num canto da redação, que era o Strangers in the Night. Strangers in the Night. Esse aí. Eu não me arrisco, mas enfim, era esse mesmo. E cantando Strangers in the Night, quer dizer, os strangers eram eles, censores, não é? É que eles vinham e eles tinham um censor de plantão, um censor intelectualizado, digamos assim, porque eles eram censores de filmes infantis e, de repente, tiveram que censurar coisas que estavam políticas, muito além da capacidade deles, muito além. E por isso, esse apelido, quando eles entravam, Strangers in the Night, e vamos encerrar isso logo. E o que o jornal fazia? Quer dizer, o jornal colocava versos de Camões, tirava dos Lusíadas versos e colocava no local das matérias censuradas. Muito bom. O Jornal da Tarde colocava receitas culinárias, quindins de iaiá, por exemplo, e ocupava aquele espaço. O Estadão chegou a preencher um desses espaços com uma propaganda da Rádio Eldorado, agora é samba, colocou agora é samba. Uma vez, e aliás o local onde nós estamos aqui gravando, onde estou tendo o prazer de gravar essa entrevista, esse local me remete a uma outra situação triste. Não aqui na Assembleia, nas proximidades. Sim. Eu acompanhei o Júlio Mesquita Neto, que era o diretor responsável pelo jornal, acompanhei a um depoimento prestado aqui no 2º Exército, ou seja, num quartel vizinho. Nosso vizinho. Quartel vizinho. Acompanhei o Júlio e era uma notícia que a sucursal de Brasília havia dado. A sucursal era chefiada pelo Carlos Chagas, recentemente falecido, um saudosíssimo amigo meu. O jornalista e tal. E o Carlos Chagas recebeu uma intimação para depor do comando militar
telefonou ao Júlio, disse, Júlio, eu recebi essa intimação, o Júlio disse, você não vai, vou eu. Eu faço questão de ir. E veio aqui, no quartel da 4ª Região Militar, que pertencia ao 2º Exército. Era uma tarde calorenta. Nós todos transpirávamos, e eu mais ainda porque estava com medo, eu não sabia o que ia acontecer, estava numa época de doi-code. Então você não sabia como é que você ia sair de lá. Né? Ou se sairia. Ou se sairia, exatamente. Bom, e eram 3 sargentos datilografando, um major e 2 capitães. E a uma determinada altura, o major pergunta, doutor Júlio, o senhor é diretor responsável pelo jornal? Diz o Júlio, não, eu não sou o diretor responsável pelo jornal. O diretor responsável pelo jornal é o professor Alfredo Buzaide, ministro da Justiça e censor do meu jornal. De forma que ele é o diretor responsável, não sou eu, não. O senhor instaura IPMs contra ele. Esse PM, essa investigação que está sendo levada a cabo, acabou. Uou. Bom, aí veio, graças a Deus, para todos nós, porque os censores ficavam encafifados quando eles viam uma notícia que poderia ser relacionada ao Brasil, mas que eles não tinham muita certeza. É isso que eu fico imaginando, Entendeu? se eles tinham competência para saber o que estava sendo falado ali. Na República da Cracolândia, suponhamos, na República da Cracolândia, o presidente da República caçou vários deputados e tal. Quer dizer, a notícia era relacionada ao Brasil, mas atribuía-se à República da Cracolândia. Aí o censor que estava lá telefonava para o professor Potiguara, que era o tal intelectualizado, e perguntava, professor, existe alguma República da Cracolândia? Professor, espere um tempo e tal. Espere que eu vou verificar. Minha nossa. Ora, um jornal não pode viver dessa parar, maneira, não. né? Então, o jornalista, o editor pedia, olha, risque de uma vez, que dá menos, é mais fácil riscar do que continuar. Foi um período, assim, muito animado. Foi desgastante. Foi desgastante. Era trabalho diuturnamente para o senhor. Nossa, mas toda hora. Até um dia em que, na saída do Cirne Lima, o Cirne Lima era ministro da Agricultura e foi afastado. Disse que brigou com Delfim Neto e ele foi afastado. Afastado o Cirne Lima, o jornal publicou o afastamento e os motivos do afastamento, que se concentrariam nessa briga com o Delfim Neto, outro ministro do mesmo governo Costa e Silva. Mas aí os censores, os Strangers in the Night, proibiram essa divulgação ao argumento de que ela era tentatória à segurança nacional. É difícil entender essa lógica, não é? Por que uma notícia dessa seria tentatória à segurança nacional? É difícil entender. Mas, enfim, proibiu apenas no estado de São Paulo, não proibiu nos outros jornais. E daí nós pudemos promover uma ação contra a União Federal, reclamando uma indenização por isso. Minha nossa, olha o tamanho do... E era uma coisa muito sutil, porque o AI-5, que você estava mencionando há pouco, o AI-5 proibia que fossem questionados no judiciário os atos do governo dito revolucionário. Proibia. Você não podia entrar no mérito do ato. Você só poderia questionar e impugnar as formalidades extrínsecas, não o mérito. Quer dizer, o decreto de censura em si não poderia ser, a ordem de censura, questionada. Mas ela poderia ser questionada se ela só atingisse um jornal, como ocorreu nesse caso, e não todos os demais. Nós ganhamos essa ação e, por motivos parecidos, a Tribuna da Imprensa no Rio
promoveu a mesma ação. A mesma ação. Ganhou, aliás, com um incidente curioso no meio, porque foi uma precatória para citação. A tribuna, nós promovemos a ação contra a pessoa jurídica, digamos, da União Federal. Ok. A tribuna da imprensa promoveu contra a União Federal e o Geisel, a pessoa física do Geisel e do Médici, contra os dois. Os dois presidentes. Muito bem. Foi uma precatória para Teresópolis, onde morava o Geisel, para citá-lo. E na ordem... Corajosos. Hein? Corajosos. Na ordem de expedir o mandado, um cidadão que eu acho que deveria ser oposicionista, ao invés de escrever Ernesto Geisel, escreveu Ernesta Geisel. Quando o oficial de justiça foi levar ao general Geisel esse mandado, em que o nome dele constava como Ernesta, o general Geisel queria fuzilar o cidadão, ficou realmente estomagado com isso, que era uma pegada. Afronta. Onde era já uma se viu? afronta. Mas, enfim, essa época de censura Quanta história. foi... Não, nossa... Quanta história. Uma coisa notável. E depois, além da censura, tinha as outras histórias que havia um cronista no Jornal da Tarde chamado Telmo Martino, que era uma figura arguta, uma figura inteligente, que eu gostava muito. Então. E um belo dia, ele falando de uma senhora, cujo nome eu não declino nem sob tortura. E eu não vou perguntar. E é isso, ótimo. Ok. Ele dizia que essa senhora usava em pleno século XX. Cinto de castidade. Verdade. Pois é. Essa senhora processa o Telmo Martino, que era uma figura doce, encantadora. Então. E o Telmo me procura e diz, olha, doutor Manuel, eu juro que é verdade. Eu falei, eu sei, Telmo, mas acontece que ele era um intelectual. Vai Acontece convencer que na justiça, sabe, não é assim, eu juro que é verdade. Se juro que é verdade, não adianta nada. E ele dizia, eu juro que é verdade, mas eu juro. Ai, ai, ai. Chorou na audiência, foi uma coisa. Bom, teve que se retratar, porque ele não me oferecia uma prova daquilo que dizia. Passa-se o tempo, vem um livro de memórias dessa senhora, em que ela dedica um capítulo ao seguinte título, Cintos e Sussurros, onde ela conta toda essa história e admite que, efetivamente, ela teve vários casamentos, um deles com um português, e o português, o gajo, a obrigava a usar cintos de castidade toda vez que viajava. De forma que, pelo menos, vale a pena, é interessante. Bom, cintos de castidade à parte, AI-5 à parte. Vamos fazer uma nova pausa? A gente vai para o intervalo e voltamos logo mais com muito mais história no programa Memórias do Poder Legislativo. Não sai daí. Estamos de volta com o programa Memórias do Poder Legislativo, um programa que é produzido e idealizado pela Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo e que hoje recebe o advogado Dr. Manuel Alceu Afonso Ferreira. Bom, estava falando no bloco anterior aí de AI-5, de cinto de castidade, mas daí baixar um pouquinho para o currículo aqui de volta, né? Porque senão não vou fazer justiça com um advogado aqui, juiz titular do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo por 2 mandatos e membro suplente do Conselho de Comunicação Social, que é um órgão auxiliar lá do Senado Federal. Aí eu tinha até falado, para quem não foi político, candidato, né, à política, trabalhou bastante na política, né, doutor? Realmente a política me deu trabalho. Mas quando eu saí do governo do Estado aqui, que eu pensei que eu tivesse definitivamente afastado do assunto, eu recebi um telefonema do presidente Fernando Henrique,
com um convite muito amável, muito honroso, para assumir o Ministério da Justiça, do qual estava saindo o senador Renan Calheiros. Olha só. Aí ele me convidou, eu pedi 24 horas para consultar minha mulher, minha nova mulher, meu Atual. terceiro e vigente casamento, e se Deus quiser, vigente até o final dos meus dias. Até o final. Ou dos dias dela. Cacilda, jornalista. Cacilda, jornalista. Sou fã. Que bom, ela vai ficar contente. Mas aí eu consultei a Cacilda e a Cacilda disse, Manuel, nós não estávamos morando juntos ainda. E ela me disse, mas você não acha que fica assim, sabe, não vai atrapalhar um pouco, já mudar para Brasília e tal? Eu fiquei pensando nas minhas coisas aqui de São Paulo também, egoisticamente. Quer dizer, o escritório, que é uma coisa que sempre me atraiu muito. Eu tenho, como dizia a minha mãe em carioca, visgo com o escritório e tal. E as coisinhas que eu fazia, sabe, os meus bares ali da Praça Vila Boim, o meu café, enfim, a minha boêmia, como dizia o Guilherme de Almeida, a minha boêmia simpática, e disse, olha, Cacilda, você tem razão, não, vamos ficar por aqui. E até quando eu contei ao presidente Fernando Henrique, ele disse muito simpaticamente, está com problemas conjugais. Eu falei, pelo amor de Deus, só que ela não quer. É o que eu não tenho, é o que eu não tenho. Eu não tenho e pretendo não ter nunca mais. Então. Mas aí, então, recusei o Ministério da Justiça e fiquei no escritório me deleitando. Mas você sabe que tem dois momentos da minha passagem como secretário de Justiça, que, se você permitir, eu queria fazer uma breve referência. Sim. Porque, inclusive, temporalmente muito próximos. Um foi a rebelião do Carandiru, de triste memória, né, em que morreram 111 presos, e eu acho que ela tem uma 112ª vítima, que era o meu amigo, queridíssimo amigo, secretário Pedro Franco de Campos, que era o secretário de Segurança. E que em momento nenhum, eu posso dar o testemunho presencial disso, em momento nenhum ordenou a invasão, não naqueles moldes. Ele autorizou que se entrasse uma intervenção para segurar a rebelião. E outra que é uma recordação que eu faço emocionado, que é da queda do helicóptero que conduzia o presidente deputado Ulisses Guimarães. Eu me lembro que eu fui acordado pelo governador para dizer, olha, o helicóptero do Ulisses, com várias outras pessoas a bordo, caiu nas cercanias de Paraty, e eu queria que você fosse lá ajudar a coordenar as buscas. Essas buscas estavam sendo feitas pelo Exército, pela Força Aérea, Corpo de Bombeiros com 2 barcos, alguns helicópteros. E lá ficamos hospedados, a minha equipe e eu, na casa de um irmão do Dr. Antônio Hermílio de Moraes, que havia cedido aquele local para que nós ficássemos. E lá ficamos 15 dias. E eu digo que eu me lembro emocionado porque, em determinada altura, não se encontravam, né, os cadáveres. E eu estava num barco do Corpo de Bombeiros, comandante, me lembro agora o nome do barco, mas retirei das águas o cadáver da dona Mora, mulher do Dr. Ulisses, cuja identificação só foi possível em função de uma aliança que ela usava, em que estava escrito Ulisses, com amor, 1950. Enfim, nossa, recolhemos esses cadáveres, todos, menos do Dr. Ulisses. Né? Que nunca foi encontrado. Que nunca foi encontrado. Então, alguém disse que Dr. Ulisses, a grandeza do Dr. Ulisses exigia que ele tivesse um túmulo desse tamanho. E, portanto, só o mar poderia abrigá-lo.
Que lindo. Que Não lindo, é? numa situação tão... Não é? E foi uma coisa que Que lindo. só houve um dado cômico aí, ou pelo menos que trouxe mais leveza, é que eu fui correndo lá para Paraty e não levei roupa suficiente e não imaginei que naquela região estivesse frio, como estava. Quando eu fui me despedir, devolver a casa, 15 dias depois, eu liguei para o dono da casa, o irmão do Antônio Hermílio, e disse: doutor, eu estou telefonando para agradecer muito a sua oferta, o seu auxílio e, enfim, que o senhor e o seu pessoal foram extremamente simpáticos e tal, blá, blá, blá. De forma que o senhor, por favor, lá em São Paulo, apareça na secretaria para tomar um café conosco. Aí eu ia desligando, ele disse: secretário, olha, tem uma coisa, o senhor sabe que eu tenho um casaco igualzinho a esse que o senhor ficou aparecendo no noticiário da televisão. Eu realmente passei a mão no casaco do homem, porque eu morria de frio e não tinha como. Foi um negócio... Mas enfim, essa história... história... Só uma pergunta, o senhor devolveu o casaco ou não? Não, eu deixei lá, aliás, arrependido, porque era um casaco lindo. Muito bom. Muito bom, muito arrependido. Deixei o casaco lá. Oh, meu Deus. Boas lembranças. Boas lembranças, esse período, enfim, é trágico e emocionante, não é? Sim. Porque Divisor foi uma de águas, coisa, né? nossa, foi uma coisa... E depois nós recebíamos lá os parentes dos mortos, quer dizer, o cadáver do Dr. Ulisses nunca foi localizado, o Exército tinha um parapsicólogo que mesmo? O Exército tinha um parapsicólogo que se dizia capaz de vidências. Sim. Eu até aprendi essa expressão com ele, vidências, e que ele... Para tentar saber... onde... Dr. Ulisses se comunicando, onde estaria? Sabe que a dificuldade, e eu aprendi então, não sabia, é que a massa metálica de um helicóptero é muito pequena, cerca de 200 a 300 quilos. Então o sonar não consegue pegar. Havia duas embarcações, uma da Marinha de Guerra e outra da Petrobras, ajudando ali, mas nenhuma delas conseguia detectar absolutamente nada. Houve até um mergulhador que era espírita, lá de São Sebastião, que me disse: o senhor não leve na brincadeira, eu vou tentar achar, porque eu tenho umas coisas mediúnicas que me levariam ao cadáver. Eu disse: pois não, meu amigo, está à sua disposição, pode tentar localizar. Mas não conseguiu. Nunca localizou. Não, por mais mediúnico que ele tivesse, porque não dava, realmente o sonar não alcançava o helicóptero. Eu preciso colocar aqui em questão uma entrevista do senhor com o jornal Estadão, em que advogado do Estado afirma que proibição choca porque veio de um simples despacho de gabinete forense. A gente está falando de décadas de batalhas forenses sob alta temperatura, que o deixou perplexo, aqui diz na matéria, diante da ordem de censura que cala o Estado e tira de seus leitores o direito de acesso a boi barriga, que na época era uma pegada aí da Polícia Federal, enfim, que acabou não vindo. Hoje a gente, em tempos de Lava Jato, hoje a gente, em tempos de tantas operações policiais... Não, essa boi de justiça, essa boi barrica virou um bezerro barriquinha. Ah, é? Diante da Lava Jato, diante das revelações da Lava Jato. Mas, enfim, o que me entristece é que esta censura, que partiu do Tribunal de Justiça do Distrito Federal... Do contrário, né? Perdura até hoje. Então. Essa questão está no Supremo, nas mãos do ministro Lewandowski, aguardando uma decisão. Está até hoje no Supremo Tribunal Federal aguardando decisão. Quer dizer, isso é coisa de 9 anos atrás. Coisa de 7 anos atrás. 7 anos atrás. 7 anos atrás. Então... E depois, quando isso vier a lume, você desculpe de vez em quando essa linguagem, esse advogadez, mas é isso.
Por favor. Quando aparecer, surgir esse negócio, vocês vão ver que perto... Era boi pequeno. Era boi pequeno, boi mínimo, bezerrinho, boi mínimo e tal. Mas, de qualquer maneira, o Estado não pode silenciar, não pode aceitar essa prepotência, não pode. Censura em nenhuma década, em nenhum momento. Nada, em nenhum momento, Censura é uma prepotência. É o pior flagelo que se pode impor a um órgão de imprensa. Pior. Por exemplo, a liberdade com que eu estou falando hoje aqui não poderia ser impedida. A liberdade que você tem de perguntar... Não poderiam ter cortes. Não pode, não é? Doutor, muitíssimo obrigada pela sua visita aqui. Por favor, volte sempre. Voltarei. E a gente tem alguns minutinhos finais aí, se o senhor quiser deixar um recado aqui para completar essa nossa enciclopédia de sabedoria aqui do Parlamento Paulista. Olha, eu quero dizer que eu cumprimento os idealizadores de um programa como este, porque a memória está sendo tão desprestigiada no país. Quer dizer, quando eu cruzo com jovens colegas meus que são absolutamente apedeutas, ignorantes em matéria de história, não sabem o que a história é. Quer dizer, sabem a história de anteontem, mas lá para trás não sabem nada. Então eu só posso cumprimentar a todos os responsáveis por isso e esperar que o programa continue tendo o sucesso que tem e que os arquivos da Assembleia me sirvam assim de lugar de conforto, de luz e de paz, um refrigério de luz e de paz. Personagens como o senhor que fazem esse programa ser grande como ele é. Muito obrigado. Muitíssimo obrigada mais uma vez, portas abertas dessa casa, do programa e da gente aqui, por favor, volte sempre. Muito obrigado. Bom, o programa Memórias do Poder Legislativo fica por aqui. Muitíssimo obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. Tchau.